Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de maio de 2021, são 20 horas e 34 minutos. Lição 10 da classe de adolescentes. No batismo e na Santa Ceia. Mergulhar e imergir são significados de quais palavras? Batismo em águas. Ligue as colunas. Presente, ele disse: isto é o meu corpo, e este cálice é o sangue da nova aliança. Passado, depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Futuro, a esperança de que em breve Cristo voltará para buscar a sua amada igreja. Refletindo, resposta número 1. Não, a recomendação das igrejas evangélicas é que o batizando atinja a idade da razão para voluntariamente pedir para ser batizado. Resposta número 2. A resposta é livre. No caso é você, a resposta é pessoal, né? Você quem dá a resposta. Resposta número 3. Porque o adolescente faz parte do corpo de Cristo. Tem comunhão com a igreja de Deus e a ceia do Senhor traz a memória do que Cristo fez. Fortalece a nossa fé no presente e nos dá esperança para o futuro. Destaque: desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Hoje tratar sobre essa questão da ceia do Senhor e do batismo nas águas. O batismo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando Jesus instruiu os seus discípulos para pregarem o evangelho a toda criatura, nosso Senhor ordenou-os a batizar quem cresce. O batismo simbolizaria o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. Há um ensinamento de que somente quem é batizado nas águas é salvo. Isso não é verdade. Isso é um daqueles ensinamentos da má interpretação do texto. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo, mas quem não crê, e não quem não é batizado. Isso aqui é um ponto que nós precisamos deixar claro. Entretanto, o batismo ele é um processo da vida cristã, é um processo natural. E certamente aquele que crê vai pedir para ser batizado uma hora, haverá um momento que ele vai sentir o desejo no coração de passar pelas águas. Mas é bom deixar claro que o batismo ele não é validade de salvação, ou seja, quem é batizado será salvo de qualquer jeito. Não, não será. Há muitas pessoas, e não são poucas, que mesmo batizado nas águas e até mesmo no Espírito Santo, perderão a sua salvação. Então veja que o batismo nas águas não é validade para ser salvo. Isso é bom deixar claro, da mesma forma que aquele que não batiza também pode ser salvo. Da mesma forma, o importante é aquele que crê. Lembra do ladrão da cruz? Ele não teve tempo hábil para ele se batizar, mas ele foi salvo. O próprio Cristo disse que estaria com ele no paraíso. Então veja que há aqui dois pontos. Esses são os dois pontos principais. Há pessoas que mesmo batizado perderá a salvação e pessoas que não são batizados será salvo. E claro que existe o terceiro, né? Pessoa que também é batizado e também será salvo. Então veja que todo batismo, o processo dele é crer. A pessoa precisa crer para batizar. Como sei a hora de me batizar? As igrejas, de um modo geral, batizam em águas a partir dos 12 anos de idade. Nesta fase, se espera que o adolescente decidido peça o batismo, podendo variar esta forma de igreja para igreja. Mas a pergunta que o adolescente deve sempre se fazer é: por que eu quero me batizar? Nenhum motivo para o batismo em águas é louvável senão
o for procedido de um verdadeiro arrependimento e desejo sincero de servir a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Como eu sei o momento certo de me batizar? Isso aqui é um processo, é uma pergunta bastante sincera e honesta e certamente cria-se muita dúvida no coração do adolescente ou da adolescente. Em primeiro ponto, a questão dos 12 anos de idade, eu particularmente, eu tenho uma posição de que eu sou um pouco contrário a essa ideia de batizar com 12 anos. Por que eu sou um pouco contrário? É claro, eu sou um pouco porque em casos específicos haverá adolescente com 12 anos, inclusive é bom deixar claro que a pessoa só é adolescente a partir dos 12 anos, abaixo disso é criança. A pessoa com 12 anos, um adolescente com 12 anos, ele acabou de entrar na adolescência. Então ele tem mais dúvidas no coração do que certeza de tudo quanto é segmento. Tanto na igreja, tanto na escola, em qualquer segmento, ele sempre haverá mais dúvidas do que certeza. Então eu acho muito pouco provável que um adolescente de 12 anos já tenha a maturidade para compreender que ele precisa se batizar. Eu acho muito pequena a probabilidade. Então eu acredito que o ideal seria batizar a partir de 18 anos, que a pessoa já é maior de idade, já tem uma maturidade bem maior, já tem o seu intelecto um pouco mais maduro e tudo mais. Mais uma vez, repito, existem algumas exceções. Há pessoas que com 12 anos têm uma mentalidade muito melhor do que uma pessoa de 18. Mas eu digo a um geral, de um modo geral, 12 anos me parece ser uma idade muito nova para uma pessoa tomar uma decisão tão séria de ser batizada nas águas. Lembrando que geralmente sempre quando a pessoa se batiza vem sempre uma prova depois. Então será que esse adolescente de 12 anos está pronto para enfrentar logo de cara uma prova? Então eu particularmente eu sou um pouco contrário a isso. Uma outra questão também sobre a questão de que eu também sou muito contrário, isso aqui eu sou 100% contrário, é de o adolescente ou mesmo o jovem ou quem é que seja se batizar por pressão do pastor ou do líder do departamento, de algum departamento. Então, digamos que é um jovem, por exemplo, e o líder do departamento de jovem quer aquele jovem no grupo. Então ele quer logo que ele se batize para entrar no grupo. Eu sou contra este negócio. O batismo, ele é uma questão individual, é a pessoa que precisa se decidir, não é outra pessoa que precisa se decidir por ele, ou pai, mãe, ou avó, ou seja, quem for. É a pessoa que precisa tomar essa decisão. Então, eu parto do princípio que a pessoa precisa ter o conhecimento e saber do que está fazendo, por que eu vou me batizar. Eu quero, de fato, mostrar para a sociedade que eu sou salvo na pessoa de Jesus, não necessariamente do mostrar. Por que existe essa questão minha da adolescência? Porque é o seguinte, um adolescente de 12 anos, que ele acabou de chegar na adolescência e vai batizar, o que acontece com ele? Ele vai fazer parte de membro da igreja. Muitas igrejas, e que eu digo é a grande massa esmagadora das Assembleias de Deus, ela é tradicional. Então ela vai, aquele novo membro ele tem que passar por certos processos. Não pode fazer agora, não pode mais fazer determinada coisa, não pode mais fazer isso, não pode mais para aquele lugar, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Existe um monte de restrições. Será que uma criança, ou na verdade um adolescente de 12 anos vai conseguir cumprir isso? Porque se uma criança de 12 anos vai batizar para entrar no hall de membro, para participar da ceia do Senhor, ele está de fato pronto para dizer não para o mundo, numa esfera geral? Eu acho muito pouco provável. Então o que acontece? Mais uma vez eu digo que existe algumas raras exceções, mas são muito raras as exceções. Então veja, um adolescente de 12 anos, quando ele batiza e vai passar logo por uma prova logo em seguida, será que ele vai conseguir mostrar para a sociedade que de fato ele é cristão, não vai fazer igual Pedro que negou a Cristo? Então a situação é muito complexa, é muito delicada, por isso eu acredito que o melhor a se fazer é batizar a partir de 18 anos, que aí sim a pessoa já tem mais uma noção da vida, já tem mais uma maturidade e tudo mais. A ceia do Senhor.
Quando você participa da ceia, você está reafirmando ser um membro legítimo do corpo de Cristo. É uma experiência maravilhosa, edificante e poderosa para a nossa vida espiritual. Por isso é que a ceia do Senhor tem valores diversos em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Pois bem, quando a pessoa batiza, quando o adolescente batiza, ele vai fazer parte da ceia do Senhor. Uma outra questão que é bom notar, será que o adolescente ou a adolescente não está ansiosa demais para participar da ceia do Senhor? Ou seja, vai batizar somente por querer, somente participar da ceia do Senhor, somente isso, é só participar, nada mais do que isso. Então veja que há aqui um outro parecer também. Existe a questão daquela pessoa que não está pronta para participar da ceia do Senhor, devido às coisas que eu já relatei, ou também há aquelas pessoas também que querem participar da ceia somente por participar, para dizer que participa da ceia, só isso, nada mais e nada menos do que isso, somente isso. Então veja que aqui já ficou uma questão mais de tradição, né? Já virou uma religiosidade, né? Já virou uma questão religiosa. E é bom deixar claro que religiosidade religiosa, como eu digo, é diferente de religião. Religião é religar. Religiosidade, religioso, é aquilo que faz uma determinada coisa todos os dias, ou sempre. É algo costumeiro. Religião não. Religião é religar. É o que Jesus fez, né? Ele religou o homem a Deus. Então são coisas distintas. Então veja que a ceia, ela tem influência na nossa vida em três partes, né? Passado, presente e futuro. Ao passado, porque o nosso Senhor falou assim: depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É a oportunidade de lembrarmos a morte expiatória de Jesus Cristo. Ele morreu no meu lugar e em seu lugar. Ou seja, aqui a questão do passado que lembra que Jesus, outrora, no passado, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então a ceia aqui, essa é a parte da ceia que remete ao passado. E também, até, por que não dizer, né? Lembrar que o homem agora é uma nova criatura, né? Ao presente, porque ele disse: isto é o meu corpo, e este cálice é o sangue da nova aliança. Os elementos da ceia são o pão e o suco de uva, de modo que pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. No ato de se apresentar os elementos da ceia do Senhor, damos graças a Deus por tudo que Jesus Cristo fez durante sua vida terrena. Olha o presente extraordinário que a ceia traz. Em questões espirituais, veja que o pão ele simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva, o seu sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz nos dá a questão da salvação, de ter pecado perdoados e as nossas iniquidades. Olha a questão da ceia. Isto, muito provavelmente, você já sabe que o vinho, né, ou o suco de uva, né, mais o suco de uva, né, o certo é o suco de uva. O suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo, que este foi vertido na cruz para remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. O pão simboliza o corpo de Cristo. E ficou nisso? Não ficou nisso, não fica nisso. É algo além. O corpo de Cristo nos traz a ideia de cura. Lembra que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, o Senhor Jesus ele curava antes de ser crucificado. Então, quando você participa da ceia, no momento do pão, você pode ter uma doença curada, por exemplo. Por quê? Porque você tem fé que aquele pão que simboliza o corpo de Cristo e pelas pisaduras do Senhor foste sarado. Da mesma forma, o suco de uva, que simboliza o sangue. Ou seja, quando você participa do cálice, você compreende, você dá glórias a Deus, porque você sabe que pelo sangue você é salvo. Todo o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Então, isto é o presente da ceia do Senhor. E ao futuro,
pois traz ao nosso coração a esperança de que em breve Cristo voltará para buscar a sua amada igreja. A ceia do Senhor enche o nosso coração de alegria, bondade e misericórdia. Olha que futuro glorioso que a ideia da ceia nos traz, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então veja que a ceia participa do nosso passado, do presente e do nosso futuro. Então a ceia, ela não é somente um culto, não é só isso, não é somente uma simbologia. Nós precisamos mais do que isso, crer em tudo que está envolvendo a ceia do Senhor, em tudo que o Senhor nos dá, esta oportunidade única. Não dá para ser claro sobre a questão do tempo, né? Tem igrejas que celebram a ceia de 15 em 15 dias, outras de uma vez por mês, outras um pouquinho mais ou um pouco menos. Não há um tempo determinado, específico para isso. O importante é que nós venhamos ministrar e participar da ceia do Senhor, né? Ser batizado nas águas. Nós precisamos fazer todo o processo. Agora, principalmente adolescente que tem muita ansiedade, o que devido à idade é algo natural, até porque essa ansiedade é uma ansiedade diferente do adulto, né? A ansiedade do adolescente é porque ele é afoito mesmo, ele quer tudo para ontem, né? Ele é apressado, ele não pensa na consequência, diferente da ansiedade do adulto. Então, veja que você precisa se decidir, se caso você ainda não é batizado, e eu acredito que você ainda não seja. Se você ainda não é batizado, você não tem que ceder à pressão do seu pastor e de seus líderes. Quem tem que tomar a decisão é você. De contrapartida, você também não vai passar a sua vida inteira dentro da igreja sem se batizar. Você precisa também ter um compromisso com o Senhor. Certo que se você não achar ainda que não está pronto, ok, não batize. Mas você também não vai passar 30 anos, 20 anos dentro da igreja sem querer o desejo do batismo, né? Aí é porque você não nasceu de novo, né? Então veja que aqui há os dois pontos, né? Também da ceia do Senhor, há pessoas que participam da ceia de qualquer maneira, e aqui eu falo de qualquer maneira mesmo. Eu digo até em questões vestuárias, por exemplo, pessoas que vão para a ceia vestido de qualquer maneira. Parece que a pessoa acordou de manhã e saiu. Aí, não que seja uma questão de tradição, disso e daquilo, é porque eu acho estranho. Porque imagina, por exemplo, você é convidado para ir a uma festa. Você vai com a sua pior roupa? De maneira nenhuma, né? Você vai preparar, principalmente as meninas, né? Você vai preparar aquela sua melhor roupa, ou uma roupa muito adequada, uma roupa nova, para se apresentar naquela festa. A ceia do Senhor não é uma festa? A ceia do Senhor não é muito maior do que uma celebração de um casamento, de uma festa de 15 anos ou coisa parecida? Até porque, pela a ideia da ceia que nos traz a salvação, nos traz a memória do Senhor, então ela é muito maior. Então você vai vestido de qualquer maneira para a ceia? Não, prepare a sua melhor roupa. Vai com uma roupa decente. Eu vejo em alguns casos até obreiros, né? Eu vejo até obreiros indo de qualquer maneira, até de sandália de dedo, né? Como diz o popular, né? As pessoas vão de qualquer maneira para a ceia do Senhor. E olha que eu estou falando somente da questão humana, não estou nem falando da questão espiritual, né? Às vezes as pessoas vão participar da ceia até mesmo em pecado e não se confessam e acham que está tudo bem. Não, não está tudo bem não. A ceia do Senhor, ela é para que nós venhamos estar não dignos de participar da ceia, porque ninguém é digno de fazer tal coisa. Nós fazemos por obra, graça e misericórdia do nosso Deus. Mas eu digo no que diz respeito à questão de estar como a Bíblia nos manda, nos ordena, como está dentro dos parâmetros até humanos e divinos. Agora, se porventura alguém está em pecado, vai conversar com o seu pastor. Fala, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu pequei nisso, eu pequei naquilo. Eu quero o perdão da igreja. E assim participo da ceia do Senhor.
mas não chegue para participar da ceia de qualquer maneira, tanto na questão do vestuário, né, como também na questão espiritual, né, do seu coração. Você também não pode participar da ceia também com o coração cheio de pecado, cheio de desejos pecaminosos. Aí também não. Então, se precisamos participar da ceia de uma forma que o Senhor venha agradar da nossa presença ali, que nós venhamos ali estar com um desejo no coração sincero diante de Deus, buscando a nossa santificação para participar da ceia. E se porventura por alguma coisa da vida acontecer um ato falho, um pecado, chame o pastor da sua igreja, vai se confessar a ele, vai conversar com ele, peça perdão a Deus, peça perdão à igreja e participe da ceia do Senhor. Agora, volto a dizer, adolescente da casa do Senhor, se você não sente que você vai corresponder às questões litúrgicas da sua igreja, né, as questões do que o pode e não pode, e você não está apto ainda, é melhor você pensar direitinho e não passar pelas águas. Porque para passar pelas águas, você precisa estar muito... Primeiro, você precisa crer no Senhor Jesus. E segundo, você precisa estar muito pronto para dizer não para o pecado. Você precisa dizer muito não. Até em coisas pequenas você vai precisar dizer não. Então veja que há algumas igrejas, por exemplo, até hoje, que não permitem coisas até divertimentos, jogar bola, por exemplo, jogar futebol, por exemplo. Há algumas igrejas que não aconselham. Então está lá no estatuto da igreja que não pode jogar bola. O adolescente vai jogar bola. Aí ele sabe que a igreja dele aconselha a não jogar. Aí ele vai se batizar, ele sabe que gosta do futebol. Aí vai pro futebol e depois vai ser disciplinado? E aí, você está disposto? É claro, dando um exemplo aqui do futebol, porque um futebol é uma questão, o Brasil é referência no futebol no mundo. Toda esquina tem alguém jogando um futebol no Brasil, e muito cristão. Não vou entrar aqui no mérito de ser pecado ou não ser pecado, porque você tem o seu pastor e o seu pastor certamente vai instruir se é ou se não é. Mas eu digo naquelas questões, por exemplo, que quando uma determinada igreja, você pertence a uma igreja e essa igreja diz que você não pode jogar bola. Aí você vai descer as águas, você vai se batizar, vai participar da ceia e depois vai jogar bola. Você não está pecando em estar jogando bola, você está pecando porque você está em desobediência com a igreja. Então veja que a desobediência é algo que a Bíblia condena. Então veja que você está indo para um parâmetro errado, você está se guiando para um lugar errado, está fazendo de uma forma errada. Então, se porventura tem algo que ainda te prende por uma razão disso ou daquilo, é melhor que você não batize. Mas se você está pronto, independente da sua idade, você está pronto, você acha que você está pronto, você crê no Senhor, você crê que você vai colocar o Senhor Jesus na frente e você vai vencer todas as provas que virão, então desça as águas. Então é os dois pontos, é os dois lados. Falta dizer, muitas das vezes o pastor quer porque quer que aquele jovem, aquele adolescente, aquela pessoa que chegou agora se batize logo para fazer crescer o número de membros, né? O que é errado, porque vai crescer em número, né? E será que aquela pessoa vai corresponder à altura? Nós precisamos tudo passar por um processo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele passou por um processo antes de fazer o que fez, antes de escrever as cartas, antes de fazer isso ou aquilo, ele passou pelo processo. Então, todos nós precisamos passar por um processo da preparação, de se preparar para isso ou para aquilo. Por exemplo, uma pessoa que chegou agora não pode ser pastor, por exemplo, ele tem que passar todo aquele processo até chegar à questão de ser pastor. Da mesma forma, o jovem chegou agora, se converteu agora, vai colocar logo no grupo dos jovens? Não, ele vai precisar de comer 1 quilo de sal, um pouco, né? Comer 1 quilo de sal. 1 quilo de sal é ficar passando um tempo ali na igreja para que as pessoas vejam como é o proceder daquele jovem. E depois ele vai batizar e sentar na mocidade, né? Junto com os jovens. Então veja que aqui há uma diferença. Tudo é um processo. Então, se você, adolescente, acha que já passou por esse processo e você está pronto para se batizar e tem desejo de se batizar, eu te aconselho que você batize. Mas se você não está pronto, eu te aconselho que você aguarde um pouco mais.
E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!